Você já se perguntou se a pessoa certa existe mesmo? Ou será que a gente só tem algo idealizado na nossa mente, que está nos nossos sonhos desde sempre? E se essa ideia for uma construção da nossa própria cabeça que nos impede de amar o que realmente é real? Espera só um pouquinho nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 coisas que vai fazer você enxergar de uma outra forma como você vê os relacionamentos. Antes de encontrar a pessoa certa, a gente só precisa desaprender o que achava que era o amor. Fica comigo. Oi, gente, fala comigo. Meu nome é Dalit. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito complexo, ao mesmo tempo simples. Relacionamentos. Amor. Uma vez eu ouvi de uma colega que ela estava à procura de um personagem e não de um ser humano. Isso me atravessou de várias formas possíveis porque hoje eu te convido a fazer uma reflexão comigo, sem pressa, com o coração aberto, e uma pitada de coragem de desaprender. Por quê? A primeira coisa é que quanto mais a gente idealiza, mais a gente se distancia da chance de viver algo verdadeiro. E quando a gente pensa que a pessoa certa é aquela que a gente imagina na nossa cabeça e que se encaixa do jeitinho que nós projetamos, será que não existe um problema nisso? Porque justamente essa projeção, ela não é um filme. E no momento que a gente entende isso, talvez seja aí que o amor real ele começa. Lembro de uma fase da minha vida que eu idealizava tanto uma pessoa, nossos parentes sempre falam pra escrever, né? Sempre aquelas tias que falam com a gente. Escreve um jeitinho que você quer seu futuro companheiro, sua futura companheira. Coloca os detalhes físicos, os detalhes... E como toda boa adolescente que fui, também idealizei essa pessoa. E pra ser bem honesta, qualquer pessoa que aparecesse eu não conseguia enxergar de outra forma. Até que um dia apareceu alguém de verdade que eu estava disposta a riscar alguns cheques que eu tinha feito nessa lista, porque só assim que eu consegui me abrir para viver algo realmente honesto. Para nós, hoje, idealizar virou quase que um instinto, né? Porque a gente aprende desde cedo que o amor tem que ser épico, tem que ser intenso, tem que ser mágico o tempo todo. Só que o verdadeiro amor, ele é sereno e ele mora no cotidiano. É saber que alguém lembrou de você durante o dia, por algum... Não precisa nem ser um motivo grandioso. Putz, peguei esse brigadeiro, lembrei de você, que você gosta de chocolate. Tipo, algo tão simples, mas se você realmente gosta da pessoa, aquilo te deixa seu coração tão aquecido que não precisa ser um motivo grandioso. O Nietzsche, ele dizia que a melhor maneira de começar o dia é pensar: será que hoje eu poderia agradar alguém de verdade? Então, talvez isso seja o mais próximo de magia que a vida nos permite. Nem tudo é o amor eterno, mas muitos deixam marcas lindas. E o importante é que você viveu, não o quanto durou. Quando a gente finalmente para de idealizar e começa a enxergar o outro como ele realmente é que vem o desafio de sustentar isso. Porque o amor real, ele se alimenta de expectativas e ele precisa de escolha, e uma escolha diária. E vamos falar sobre isso agora. A segunda coisa é que o amor, ele é uma escolha diária e não só de sentimento. Paixão é só um título. Amor é como se fosse um livro inteiro. Porque assim como na escrita de um livro ou de uma composição de uma música, o amor, ele exige constância. Tipo, não tem como viver só dias de inspiração. Tem que ter disciplina, tem que ter cuidado contigo, com o próximo e a vontade de recomeçar quantas páginas forem necessárias a se escrever. Porque a vida é assim. E é por isso que eu escrevi uma música chamada Sopro de Paz. Meu turbilhão encontra um refúgio, um cantinho de paz, um momento só meu, onde o tempo para e eu posso respirar. Porque ela já tá disponível no Spotify, pronta para ser escutada, só que não vai lá agora não, fica comigo nesse vídeo, no fim do vídeo você dá uma olhadinha na música, tá? E esse tópico, ele me lembra lá em Eclesiastes 4, 9, 10, que diz: melhor serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. E amar é justamente isso, é caminhar lado a lado, caminhar junto, é como um apoio mútuo, e não só uma paixão. Isso aplica direto aos relacionamentos. Amar não é esperar que o outro adivinhe o que você sente. Ninguém tem uma bola de cristal, cara. É construir junto. É na compreensão, é na humildade, é no entender e o falar do outro, sabe? E a gente muitas vezes acha
que precisa procurar um amor como quem escolhe carro, que tem que ter um ar-condicionado emocional, um vidro elétrico afetivo e pouca quilometragem traumas. Mas amar alguém é aprender com você mesmo, é entender que o outro não é um projeto de perfeição. É humano assim como você, cara. E sabe aquele momento em que você acha todo mundo chato? Talvez seja um convite para você se olhar por dentro e se perguntar: será que sou eu que tô exigindo demais com os outros? Quem que será que é o chato mesmo da relação, sabe? E se todo mundo é chato ao meu redor, será que não sou eu que sou a chata? Pra amar alguém todos os dias não significa sufocar. Amor exige presença e tempo de qualidade, não controle de tudo. Isso cansa, na verdade. O amor ele não foi feito para ser uma prisão. Então a gente precisa falar sobre algo fundamental, que é o espaço do outro. A terceira coisa que nós precisamos saber é respeitar o espaço do outro. O amor ele não sufoca, ele sustenta. Eu tenho uma amiga que ela só percebeu que ela estava num relacionamento sufocante quando ela deixou de fazer algumas coisas que amava. Ela vivia com medo de sair ou fazer alguma coisa assim que o parceiro soubesse. E, sabe, no fim das contas ela não ficou com esse cara e tá tudo bem. Mas ela descobriu que amar é respeitar o limite dos outros, coisa que não estava acontecendo com ela. Se o amor não respeita o silêncio e o espaço do outro, ele deixa de ser leve. E amar também é outro respirar, ele tem uma vida fora de nós, sabe? É tão gostoso quando a gente tá perto de alguém que a gente gosta, entendeu? Você se sente livre para poder conversar sobre diversos assuntos. Às vezes pode ser chato, às vezes não pode, às vezes pode ser a coisa mais bizarra, sem graça do mundo, que a pessoa vai achar graça nisso, sabe? É muito bizarro porque, por mais que pareça estranho a gente dizer isso, o amor nem sempre é o que a gente procura. É como quem vai na feira escolher uma fruta boa. E mais, o amor ele não é pra ser caçado na feirinha, comprando um carro, nem trocando de roupa, se a roupa rasgou, sabe? Existe linha, dá pra costurar. Se alguma coisa deu errado, alguns tipos de costura não rola, entendeu? Mas coisas mínimas têm como ser costurados. E isso não é sobre roupa. É claro que é importante a gente escolher bem, mas tem pessoas que deixam de viver coisas incríveis só porque o outro errou o pronome, porque colocou feijão debaixo do arroz. Tá, com esse tipo de pessoa tem um pouco de preconceito. Brincadeiras à parte, por acaso as pessoas elas viraram peça de reposição? Não tô sabendo disso não. Às vezes, o que você precisa é selecionar melhor. Não esperar a perfeição. Às vezes, ela acontece quando a gente está em paz com a nossa própria companhia. E tem gente que tá deixando de lado isso só porque viu esses problemas, não achou tão interessante. A verdade é que muitas pessoas incríveis estão sendo descartadas por critérios rasos, enquanto a conexão verdadeira, ela exige paciência que seja além da superficialidade. A Bíblia fala, o amor ele não busca seus próprios interesses e não se irrita facilmente, não guarda rancor. Isso nos lembra que o amor maduro, ele sabe respeitar os limites, ele não se impõe, ele não exige exclusividade de tempo, nem sufoca a identidade do outro. Quem ama precisa também amar a humanidade das pessoas. Os tropeços do português, o feijão que tá debaixo do arroz, quem nunca, né? Os silêncios fora de hora. Às vezes a pessoa só tá na dela, entendeu? Não teve um dia legal, e você tá, fala comigo, fulano não falou comigo, acho que ele não tá mais gostando de mim. Não, às vezes a pessoa só não tá num dia legal e tudo bem, sabe? É sobre estar com alguém real, que não se obriga a se apagar. É como eu já ouvi por aí, talvez o amor não esteja nos requisitos que a gente anota naquela lista, mas na leveza de ser quem você é perto da pessoa. E respeitar o espaço também passa por aceitar que o outro não é seu projeto de reforma. Tem gente tentando a todo momento consertar o outro como se o amor só existisse ele para que ele mude, entendeu? Mas será que isso é amor? Ou será que é um controle disfarçado? E a gente vai falar sobre isso agora, porque a quarta coisa que nós precisamos escutar é que a aceitação ela é diferente de uma transformação forçada. Por exemplo, se eu te amo quando você muda, talvez eu não ame você. Eu só ame a ideia de te controlar. Eu falo isso porque o relacionamento ele não é uma obra de adaptação.
Amar alguém não significa moldar aquela pessoa ao mais confortável para mim, porque o amor saudável, ele começa quando eu admiro o outro, até nos pontos em que eu não entendo totalmente. O meu namorado, ele fala muito, ele gosta bastante de futebol, de Fórmula 1, de basquete, e tem coisas que ele fala que eu fico só olhando assim, porque, tipo, às vezes eu não tô entendendo nada, mas o assunto tá tão interessante que eu falo, nossa, meu amor, que legal. Então isso vale tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, nas amizades e nas parcerias. Por quê? Se alguém precisa se apagar para estar do meu lado, isso não é amor, é gestão de imagem. Isso não quer dizer que a gente deve romantizar defeitos e aceitar tudo e ficar calado, não é sobre isso. A ideia é propor melhorias. É diferente de impor mudanças. O amor que transforma de verdade, ele não grita exigências. Ele, na verdade, inspira. É através do exemplo, da conversa, da compreensão, que o outro se sente livre para poder evoluir. E não é sobre amar os defeitos, é sobre não condicionar o amor à ausência deles. A própria Bíblia fala: portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Cristo, ele não exigiu perfeição antes de me amar. Nem existia, ele já estava me amando. É uma loucura pensar nisso, porque ele amou para transformar, não para oprimir. O acolhimento, ele vem antes da mudança verdadeira. E esse mesmo princípio aparece na psicologia profunda de Carl Jung, que era um psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica. Ele dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos domina, mas o que aceitamos nos transforma. E essa ideia se manifesta na teoria da sombra, que é tudo aquilo que a gente esconde ou rejeita dentro de si, mas continua influenciando nossos comportamentos. Por isso, para tornar isso palpável, pensa no reality show do Big Brother. No começo, todo mundo tenta mostrar a sua melhor versão, um personagem praticamente. Mas com o tempo, as máscaras começam a cair e as pessoas mostram realmente quem são elas. Os erros, as falhas, as inseguranças, e o público começa a identificar quem é a pessoa de verdade, o que gera conexão. Não é perfeição, mas autenticidade. Essa frase, aquilo que negamos nos submete e o que aceitamos nos transforma, embora não registrada, literalmente nos livros de Jung, traduz bem esse pensamento. Não é forçando a mudança que a gente cresce, mas aceitando a coragem de quem somos. Seja num relacionamento, num ambiente profissional, num ambiente de autoconhecimento consigo, num rolê com seus amigos. Então, aceitar o outro e a si mesmo é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Às vezes a mudança mais bonita é quando acontece sem ninguém forçar nada. E só você se permitindo que o melhor venha é que realmente se torna natural. E quando a gente para de forçar, de tentar se encaixar, de querer que o outro vire algo que ele não é, algo novo acontece. A gente começa a ver a beleza no que é possível. Porque o amor não marca mesmo, talvez não seja idealizado, mas vivido com verdade. E é aí que vem a quinta e última coisa que nós vamos conversar hoje. O amor possível é melhor que o amor idealizado. Ou seja, escutar é amar em silêncio. Amar é conversar, mas também saber ouvir, sem pressa, sem julgamento, sem tentar consertar o outro. Só ouvir. Às vezes a pessoa não precisa de uma resposta clara, ela só quer a sua presença, só quer um abraço, um beijo. O amor, ele se fortalece num diálogo, mas se quebra em um silêncio mal interpretado. Nem todo amor começa com fogos de artifício, com aviões passando escrito "eu te amo", "casa comigo", mas às vezes o amor parece pequeno no início, mas cresce com o tempo e se torna brilho. O problema é que quando idealizamos um amor de filme, a gente não consegue enxergar a beleza de um amor possível. É aquele que existe de verdade, com as falhas, mas também com profundidade. Nem todo amor vai durar para sempre, mas muito deixam marcas bonitas. E o problema é que idealizamos tanto um amor de filme que esquecemos de enxergar a beleza de um amor possível. Eu não posso deixar de falar que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente, não guarda nenhum rancor. Isso está escrito lá em Coríntios 13. O amor bíblico, ele é mais ação do que o ideal. É sobre o dia a dia, é sobre cuidar, sobre ouvir, sobre sustentar,
não é um roteiro perfeito, é uma prática contínua de humildade e de entrega. O amor não é um projeto que se compra, nem um currículo com pré-requisitos. Altura X, gosta de musical Y, traumas resolvidos Z. Claro, é importante a gente analisar os critérios, mas quando esses critérios viram muros, a gente se isola da chance de viver algo realmente bacana, algo realmente legal. E tem gente perdendo amores lindos por detalhes pequenos, porque a pessoa não disse bom dia com um coração, com 2 corações, ou porque não me falou nada, tá em silêncio, tá 2 dias sem conversar, mas também ficar uma semana sem dar um... Se você gosta da pessoa, vocês estão em um lance, é complicado, é melhor prestar atenção. Não é porque tudo é perfeito, é porque existe a vontade de construir algo mútuo. O amor idealizado, ele vive num campo de expectativa. E o amor real vive num território de escolha. Isso é no momento quando a gente troca o "e se fosse diferente" por "é com você do jeito que você é". Isso tem muito mais força do que qualquer ideal, porque as pequenas falhas que a gente vai identificando são pequenos projetos de melhoria. O amor que vale a pena, presta atenção nisso, anota no seu caderno, coloca no seu bloco de notas, posta nos status do WhatsApp. O amor que vale a pena não é o que cumpre os requisitos da sua lista, mas o que te encontra quando você finalmente se permite ser encontrado. Para resumir tudo o que falamos, talvez o primeiro passo não seja encontrar a pessoa certa, mas desaprender o que ensinaram sobre o amor. Idealizar demais só afasta o real. O amor verdadeiro, ele não é perfeito, ele é possível. Ele não exige escolha diária, não é só um sentimento. Ele pede um pouco de espaço, porque o amor que sufoca, ele não sustenta. Aceitar alguém não é desistir da melhora, é parar de forçar a mudança, porque o amor que transforma, ele realmente inspira. E no fim, o amor, ele é mais bonito do que o idealizado. É o que acontece quando a gente escolhe alguém pela sua própria essência, exatamente como ela é. Talvez a pergunta certa nem seja como saber se é a pessoa certa, mas será que eu estou pronto para encontrar alguém real com todas as minhas imperfeições que isso traz? Não existe roteiro certo, nem fórmula garantida, só existe a construção. E ela não acontece no ideal, mas no possível, no cotidiano, no riso fora de hora, no silêncio respeitado e na liberdade dividida. Talvez, às vezes, a pessoa certa não é a que preenche os seus critérios, mas é a que te faz esquecer que você tinha uma lista. E o amor não é o que impressiona por fora, mas o que acolhe por dentro. Mesmo nas falhas, nos tropeços de português, do feijão por baixo do arroz. E essa é a reflexão que eu trago hoje para vocês, gente. E se esse papo ele te fez enxergar de outra forma, porque tentamos encontrar o amor, compartilha. Me segue no Instagram, me segue no Spotify. Como eu já falei em outros vídeos, eu estou em busca de ser embaixadora do Notion. Estou escrevendo alguns rascunhos, então assim, tem muita coisa para rolar ainda. Eu quero vocês nessa comigo, entendeu? Então, quero trazer um pouco mais de leveza para os seus dias. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo algo que te tocou ou algo que você gostaria de ver aqui nesse canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui, um recomendado do YouTube e outro mais recente. Espero que você goste e até a próxima. Um beijão!